sou a Aline, Prêmio Animadas Alternativas, e hoje vim aqui para dar uma dica de série, é a original da Globoplay, Desalma. A senhora está dizendo que pode trazer alguém da morte? Eu maratonei essa série nos últimos dias e eu tava bastante ansiosa para assistir ela, porque se você assistiu o meu vídeo de séries mais esperadas de 2020, Desalma estava lá na lista. A série atrasou um pouquinho, ela era para ter estreado em março, mas eu imagino que devido à pandemia, né, a série acabou sendo jogada mais agora pro final do ano, que eu achei que foi um acerto, até pegou o clima aí do Halloween. A série estreou um pouquinho antes do Halloween, lá no final de outubro. Eu não consegui assistir logo que estreou, mas assim que eu comecei Desalma, eu levei uns 3 dias pra finalizar a série, que tem 10 episódios, tanto que a história me amarrou, me prendeu e, né, o ritmo me fez ir até o final mais rápido que eu podia. E a ideia desse vídeo é falar o que eu gostei de Desalma, o que eu não gostei tanto assim, mas por que eu indico essa série. Antes de eu falar sobre isso, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Se você caiu aqui por esse vídeo, eu falo bastante sobre séries e sobre filmes também. Inclusive, eu amo essa temática de terror sobrenatural e de suspense que Desalma traz. Segue a gente lá nas redes sociais também, no Instagram do NA e também nas minhas próprias redes sociais, no Twitter e no meu Instagram. Não deixa de colocar o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, porque assim o YouTube também recomenda para outras pessoas que gostam do assunto. E sobre o que é Desalma? A gente acompanha os habitantes dessa cidade do interior de Santa Catarina, a cidade de Brígida. É uma cidade ficcional, ela não existe de verdade, mas ela é formada por imigrantes, descendentes de imigrantes húngaros. A série já começa com esse suspense e esse clima meio estranho, porque a gente começa com a cena de suicídio. Um personagem, que é o Roman, ele comete suicídio numa cachoeira, ele tá falando umas coisas estranhas e dá a entender que ele tem aí uns fantasmas assombrando ele. Fantasmas entre aspas, ou não sei. E a família do Roman, em luto por ele, acaba indo pra Brígida. Ele era natural lá de Brígida e eles vão pra cidade pra tentar entrar em contato mais com a família dele, com as raízes do pai. E ele descobre essa cidade que tem uma aura um pouco estranha pra gente que vem de fora, porque a comunidade preserva muitos costumes, inclusive a língua, e eles estão para celebrar novamente um festival uma celebração chamada Ivana Kupala. É tipo aqueles festivais de celebração de, sei lá, solstício de inverno, solstício de verão, festival de colheita, esse tipo de coisa. Ele é uma festividade típica eslava, da cultura eslava, mas que a cidade de Brígida não celebrava há 30 anos, porque em 1988, quando teve o último Ivana Kupala, aconteceu uma morte ali envolvendo uma das pessoas da comunidade. Não foi uma morte qualquer, foi um assassinato. E a partir disso que a história começa a se desenrolar. Nós temos algumas famílias ali que são famílias importantes, são famílias ricas da cidade. Tem o núcleo mais jovem, adolescente, que está empolgado aí com a festividade que vai vir da Ivana Kupala. E tem inclusive uma bruxa de verdade, né? Uma mulher que lê as cartas e faz aí determinados rituais, que é interpretada pela Cássia Kiss, é a personagem da Aya. Uma coisa que eu gostei muito em Desalma é como eles vão construindo a narrativa. Ela é um pouquinho lenta no início, eu acho que sim, isso pode ser um problema para algumas pessoas. Eu não me incomodei, mas de fato a série nos seus primeiros episódios ela anda com passos mais lentos, mas a série vai crescendo. Conforme os episódios vão avançando, a história vai ficando cada vez mais interessante e te fisgando mais para aquele mistério, porque há um mistério. A gente fica tentando descobrir o que aconteceu lá em 1988, quem que morreu, como que morreu, o que aconteceu, quem que matou. Foi exatamente da forma como as pessoas acreditam que foi? A série acompanha 2 linhas narrativas. A gente tem esse presente em 2018, mas também ela volta para 1988 para mostrar o que estava acontecendo ali naquela cidade dias antes do tal evento que mexeu com todo mundo. Muitas pessoas que moram hoje na cidade
pessoas que saíram como Roman ainda são afetados por aquela noite de 1988, da Ivana Kupala. Acho que principalmente no começo eu fiquei muito mais presa no mistério de 1988 do que nos tempos atuais, mas em determinado momento a história dá uma virada, tem alguns plot twists aí que vão sendo apresentados e ela acabou me fisgando também nos tempos atuais. Muita gente tem comparado essa série com Dark e eu acho que é uma comparação válida, porque quando a gente vê as primeiras imagens de Desalma, tanto do visual da Cassia Kiss ali, que parece a Cláudia, quanto mesmo dos adolescentes e desse clima de cidade que é circundada por florestas e lagos, né? E os personagens lá nadam nos lagos. É uma comparação válida, sim. É claramente uma inspiração para Desalma, mas eu acho que uma inspiração muito mais no aspecto técnico e visual do que propriamente de história. As histórias são muito diferentes. Desalma tem uma pegada muito mais de drama sobrenatural, um suspense que vai mais para esse terror folclórico do que Dark, que a gente sabe que é uma ficção científica. Eu acho que umas referências que acho que tem mais a ver com Desalma, que também claramente foram inspirações, é o filme A Bruxa. Desalma traz toda essa coisa da bruxaria, dos rituais. E também Midsommar, com essa questão mais ritualística do festival e das roupas típicas e da estranheza da comunidade em si. Eu acho que uma das coisas mais legais de Desalma é justamente trazer esse gênero do suspense sobrenatural, desse terror folclórico, pegando uma cultura que a gente, apesar de europeia, a gente não tem tanto contato com ela assim. E a série explora isso, trazendo um pouquinho quais seriam as antigas divindades pagãs ali que eles cultuavam e a própria questão da bruxaria da personagem da Aya, algumas lendas locais, como a lenda das Malcas, mulheres que morrem virgens e vão assombrando as pessoas. Eu acho que tudo isso a série faz muito bem. Eu queria até que tivesse mais, talvez na segunda temporada, que está confirmada, a gente tenha mais desses elementos trazidos para dentro da trama de Desalma. Mas claramente houve uma pesquisa muito extensa ali. A autora da história, que é a Ana Paula Maia, que é uma escritora premiada, ela fez um trabalho brilhante ao trazer isso. Eu acho que algumas pessoas podem até criticar que teriam outros elementos de outras culturas que poderiam ter sido trazidas para dar uma cara mais brasileira para a série, mas eu acho que é justamente interessante mostrar que o Brasil, esse país tão diverso, tem muita coisa aqui que a gente não conhece e essa parte da cultura húngara é uma delas. Mas eu adoraria que Desalma abrisse as portas aí pra gente ter histórias de terror sobrenatural mostrando elementos de outros folclores que a gente tem pelo Brasil. Outra coisa que tem que ser falado, e aqui eu vou chover no molhado porque eu sei que todo mundo tá levantando a bola disso aí em Desalma, mas é verdade. A fotografia da série é espetacular, ela tem um cuidado cinematográfico mesmo. Claramente houve bastante cuidado e investimento, inclusive, para fazer esse tipo de tomada. As partes na floresta são super imersivas e elas são importantes realmente para criar esse clima, essa atmosfera sombria que circunda Brígida e os personagens. A trilha sonora é outra coisa absurda. Aliás, mais uma coisa que tem a ver com Dark, porque o cara que fez a trilha sonora de Desalma também fez a trilha sonora de Dark e é muito acertada. Você assiste Desalma e você realmente começa a acreditar naquelas coisas sobrenaturais, não só por conta da narrativa, mas por conta da atmosfera criada pela fotografia, né, pelas imagens e pela trilha sonora. Tudo são flores em Desalma? Infelizmente não. Tem algumas coisas que eu não gostei muito. Eu acho que temos atuações brilhantes, como a Cassia Kiss, realmente está maravilhosa, de longe a minha personagem favorita dessa série, eu achava incrível toda vez que ela estava em cena. A Cláudia Abreu também tá bem, a Maria Ribeiro, algumas outras pessoas também, mas nós temos alguns atores que sofrem um pouco. Eu acho que não é só um problema de atuação, mas eu acho que é uma questão de direção de atores e também de texto.
Muitos diálogos entre os personagens são extremamente formais, super engessados, e dá a impressão que você tem dois robôs conversando ali, não pessoas com emoções. Por mais que talvez seja uma tentativa de trazer esse formalismo para os personagens, mostrar que, não sei, eles são mais frios, que eles não expressam tanto assim emoção, eu acho que ficou artificial demais. E confesso que achei muito estranho ver adolescentes meio desprovidos de emoções. E pior, adultos meio desprovidos de emoções, quando a gente vê eles adolescentes e eles não eram nada disso. Então, de onde que aconteceu esse salto aí para a pessoa, né, ser uma pessoa normal no passado e de repente virar um robô no futuro, não sei. Talvez seja uma coisa do texto mesmo da Ana Paula Maia, que tá muito acostumada com a literatura, mas que ao trazer aqui pra TV, essa transposição não ficou lá tão legal. E eu acho que a série aposta às vezes em alguns suspenses que estão bem claros pra gente já faz um tempo, e ela continua fazendo aquele suspense, mas a gente já sabe o que aconteceu. E eles continuam até um momento que, né, a hora que revela, você tá bom, eu sei isso faz uns 3 ou 4 episódios já, porque vocês deixaram um pouco claro. Independente desses deslizes, eu tô bastante feliz que a série tá ficando popular ali na Globoplay. Tem bastante gente que tá indo atrás do streaming pra poder assistir Desalma. Apesar de alguns deslizes aí no meio do caminho, eu acho que Desalma é uma série muito satisfatória. Eu fiquei bastante feliz de acompanhar ela até o final. Vou assistir uma segunda temporada quando sair. Eu tô realmente empolgadaça pra ver outras histórias de terror envolvendo tramas folclóricas passadas no Brasil. Sério, por mim, Desalma podia virar uma antologia, tipo American Horror Story. Já pensou? A gente ter uma coisa dessa no Brasil, podendo explorar, assim, vários locais diferentes no Brasil com histórias de terror. É isso, me digam se vocês já assistiram Desalma, se vocês gostaram, se vocês se incomodaram com essas coisas que eu também me incomodei na série ou não. Não esquece de dar o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!